Então vamos lá para o nosso terceiro podcast do Saúde Integral. Hoje um convidado muito especial também, nós vamos falar sobre desinflamação, limpeza, desintoxicação, desparasitação. Convido você para ir lá assistir o podcast inteiro lá no canal do YouTube, ok? Vamos lá então. Écio, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu vou te apresentar resumidamente, se quiser você pode se apresentar depois, tá? Então eu convidei o Écio para a gente conversar sobre limpezas, desparasitação, desintoxicação, desinflamação. Conheço o seu trabalho, né? Já fui sua paciente também, o Écio me acompanhou aí durante o Iron, foi bem importante também. E o Écio é naturopata, também quiropracista, né? Massoterapeuta, trabalha hoje na parte de naturopatia biomolecular. Isso aí. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso aí, Écio. Como que é? Então, a naturopatia, ela é um estudo que ela vem, digamos que, fortalecer a área da saúde, né? A gente tem nutrição, a gente tem medicina, e a naturopatia ela vem com o intuito de fazer uma integração do espiritual, do físico, fazer com que a medicina da floresta volte a estar incutida no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo também, como ela é biomolecular, ela já pega um pouco dessa tecnologia. Então eu costumo falar que a naturopatia ela pega os conhecimentos ancestrais e junta com os conhecimentos atuais. Então faz esse link da naturopatia. Nessa sua definição de naturopatia, eu me identifico muito com a saúde integral, né? Com a saúde integrativa, assim. Eu acho que tem muita conexão, né? O olhar epistemológico, assim, o olhar de entendimento do ser humano nesse fator multidimensional é muito parecido, né? Sim. Então, quando a gente pensa nesse assunto que a gente vai falar agora, sobre as desintoxicações, desparasitação, assim, às vezes eu me deparo, né, assim, no consultório, quando eu começo o acompanhamento, sempre começo por aí, né? Em vez de colocar, a gente tirar, a gente limpar, a gente organizar esse corpo. E muitas vezes os pacientes chegam meio tipo assim, não, mas eu não tenho parasita, eu não tenho inflamação, eu não tenho, né, nada, não tá doendo nada. É muito comum, não é? Você não vive essa realidade todos também? Os dias, praticamente, a gente atende pessoas que elas ficam até, eu diria, frustradas, assim, quando tu não dá algo para ela, tu quer tirar algo dela, né? Porque geralmente é o contrário. Esperado, né? Prescreve aí alguma coisa. Isso. Exatamente. E só para o pessoal ver, assim, como a gente está exposto o tempo todo a essa questão dos metais pesados, dos processos de intoxicação. Eu vou contar uma breve historinha que eu sempre conto, assim, tá, Écio? Imagina que você acabou de acordar. Daí você acabou de acordar e você vai lá tomar o seu banho quentinho e tal. Só que a água que cai lá do seu chuveiro tem flúor. E ele é quente, então você tá, além de cair na sua pele, também tá inalando esse flúor. Daí tá bom, você tomou o seu banho e tal, você vai lá passar o seu creminho, né? Ficar bem cheirosinha. Seu creme cheio de petroquímicos, petroquímicos, né? Então já tem também ali uma intoxicação. Daí você vai tomar o seu café. Se você tomar um café de pouca qualidade, você vai estar ingerindo ali o cromo. O café tem cromo. Daí você vai escovar o seu dente. A sua pasta de dente, se não for limpa, free, também tem cheio de flúor, né? E aí você já se expôs um monte. Você nem começou o seu dia direito, né? Vai comer um pão, você tá comendo ali o glúten, né? A lactose. Se você comer um pão que não é feito com fermento muito legal, também tem ali cromo. Então, nosso corpo ele tem uma capacidade bem grande, assim, de limpeza. Sim. Mas a nossa exposição pelo nosso estilo de vida ocidental, agora ocidental, a gente se expõe muito, né, aos agentes. Então, para vocês entenderem como esse tema é importante, só para te introduzir, assim. E é um tema bem vasto também, né, Écio? Não tem mais assunto que acabe, assim, sobre esses assuntos de intoxicações e desintoxicações. Os processos todos, assim, que, de certa forma, sujam o nosso corpo, né? Isso. Vamos dizer assim. Então, nosso tema, nós vamos aqui trabalhar, conversar um pouquinho sobre desparasitação, desintoxicação
de metais pesados e desintoxicação e desinflamação. Isso. Certo? Certo. Então vamos seguir um pouquinho essa ordem aí, tá bom? Vamos. Vamos lá, assim. Então eu vou pedir para o Écio trazer para a gente um pouco da definição, como você costuma trabalhar. Fica bem à vontade, Écio, assim, para a gente falar primeiro sobre desparasitação. Tá, então legal. Eu costumo falar assim que é engraçado, né, para nós que somos profissionais de saúde, aquele rir para não chorar, porque o que acontece? A maioria das pessoas, eu gosto de usar um exemplo que eu acho que talvez é o que eu mais gosto de tratar, porque eu vejo a evolução e eu vejo a otimização nesses processos. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela está com depressão, está com problema intestinal e até uma certa bipolaridade. Quando tu vai fazer, tu atende essa pessoa, eu pelo menos, que sou naturopata, as pessoas chegam para mim já no último nível. Eu já fui em tudo quanto é pessoas e profissionais e ninguém me ajudou. E eles vêm para mim. Aí eu falo, tá, então vamos fazer uma desparasitação. Aí essa pessoa, ela fala, não, mas olha aqui, Écio, 0 parasitas aqui no meu exame de fezes. Só que uma coisa que pouca gente sabe é que no exame de fezes ele mostra 10% só de uma possível parasitação. Então, o que acontece? Tá, então, se tu não tem parasita, se a gente vai limpar parasita, não vai mudar muita coisa, mas vamos tentar. Vamos ver como o teu corpo vai responder. E muitas dessas pessoas, elas começam a melhorar. Por quê? Existe um parasita que ele se chama toxoplasma. Esse parasita, hoje a gente vê até nos podcasts muito falar sobre a neurociência, né? Sobre a dopamina, sobre a serotonina e tudo mais. Jejum dopaminérgico. Jejum dopaminérgico. Então, esse parasita, ele é um especialista em roubar a tua dopamina. Então, muitas pessoas não sabem, só que um parasita está lá comendo essa dopamina dela e essa serotonina dela. Então, teve um caso muito interessante que eu estava fazendo uma desparasitação. O marido dessa pessoa, ele é psicólogo. Então, ele entende bem sobre a mente humana. E aí eu falei para ele, fica de olho na tua esposa, porque a gente está mexendo em vespeiro. E aí, nesse processo que ela estava fazendo a desparasitação, teve um dia que ela acordou sonâmbula, ela foi lá e pegou uns doces da geladeira e começou a comer, sonâmbula. Ou seja, quem guiava ela eram os próprios parasitas dela. E essa pessoa ela tinha um nível de bipolaridade muito alto. Então, o que foi interessante? Claro, ela saiu um pouco ali da rota que a gente indicou para ela fazer, mas tudo bem, a gente recomeça a rota. E essa pessoa, quando ela limpou o corpo dela, ela parou de tomar até a própria medicação. Claro que foi tudo um desmame. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que muitas vezes é o que a gente começou a conversa falando, a gente tem que tirar. Só que se você não vai num profissional que entenda principalmente sobre parasitas, é complicado você que é leigo saber sobre isso, se os próprios profissionais da saúde não sabem. Então, eu sempre falo que quando a gente está lidando com parasita, a gente está lidando com um ser que ele é extremamente inteligente. A gente não dá nada para o parasita, só que ele é extremamente inteligente. Então, olha o que ele faz. Ele vai lá e rouba a tua dopamina e a tua serotonina. Ou seja, ânimo e felicidade. Os neurotransmissores que trabalham com esse setor. Aí, você vai fazer o quê? Você vai buscar o ânimo e a felicidade em alguma coisa externa. A maneira mais fácil do corpo reter a energia e principalmente a felicidade, que dá um estalo de serotonina, é o doce. E aí, o doce, o açúcar em si, é o alimento que mais alimenta o parasita. Então, a pessoa ela vai tentando encaixar essa rota hormonal, só que ela não consegue. E chega uma hora que ela não sabe o que fazer. Então, essa própria bipolaridade, ela vem com, não sei se eu quero isso, não sei se eu quero aquilo, horas eu estou feliz, horas eu não estou. Então, é muito sério, né? A gente fala assim, mas é muito sério a gente entender sobre o tema. É algo que se um dia eu tiver a possibilidade, eu vou começar a sair nas escolas dando palestras sobre isso. Porque eu acho que é uma coisa assim, que é super importante e pouca gente fala. Sim, então, é importante a gente ressaltar aqui, né, que a gente não está falando que todo quadro de bipolaridade ele é causado por parasita. Exatamente. Ninguém está falando isso aqui. Mas, assim como no processo de parasitação, intoxicação de metais pesados,
os sintomas são bem inespecíficos, assim, são sintomas bem corriqueiros, dor de cabeça, uma dor no corpo, mau humor, às vezes depressão, e que na medicina convencional a gente aprende a olhar para outras questões, assim, né? Ah, você tá com o quê? Você tá com dor? Então vamos fazer um raio-x, vamos te fazer uma tomografia, vamos tomar um analgésico, vamos tomar um sintomático, né? Só que às vezes essa sua dor pode ser um processo de intoxicação, parasitação. E isso, gente, eu tô falando por, né, por conhecimento próprio, a gente não aprende na universidade esse olhar, né? Uhum. Então, e como são sintomas muito inespecíficos, assim, corriqueiros até, né? Muitas vezes até as pessoas aprendem a viver nesse mal-estar, com a dor, né? Com esse sintoma, assim. E parasita a gente sempre pensou como doença de criança, né? De pobre, gente pobre. Pobre, sem saneamento básico. Saneamento básico e criança, né? Ah, toma lá, né? Um vermífugo. Mas não é, né? Nós temos aí, dentro do nosso organismo, relações comensais, relações entre os organismos são muito importantes. Uma coisa que eu escutei uma vez que me chamou muita atenção, né? Nós temos mais bactérias nos nossos sistemas do que células. Olha Exatamente. Isso. Né? É muito bicho, né? Sim, é verdade. A gente um ecossistema. Nós dependemos deles, né? Sim, exatamente. Eles fazem parte da nossa constituição. Sim. Não é que a gente vai eliminar eles, né? Exatamente, é saber trabalhar com eles, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, a gente é um ecossistema. Uma coisa que eu já entrei em muito conflito, assim, com nutricionista, principalmente, assim, é que eu falo uma coisa que para mim tem sentido, né? Pelos meus atendimentos. Porque a gente, se você que não sabe, né? A gente é basicamente 90% bactéria, né? Então tem até um livro que se chama 10% humano, né? Um livro bem interessante aí de uma bióloga. Mas enfim, até nesse livro tem um ditado ali, uma informação interessante, que eles falam que o próprio grão de arroz ele é mais fiel aos seus genes do que o próprio ser humano. Olha só. Então, por quê? Porque o ser humano, ele tem um ecossistema, e esse ecossistema, ele que vai gerar a vitamina, né, os aminoácidos e tudo mais. Lógico que a gente pode suplementar externamente, mas essa microbiota intestinal, né, essa microbiota que é digamos, um parque de diversões de bactérias que a gente tem no corpo, né? Eles fazem um trabalho muito honesto, digamos, para o ser humano. Eles trazem muita saúde. Tanto é que se a gente pega essas áreas longevas, né? Longevas é pessoas que elas estão com 100 anos jogando golfe. 110 anos andando de bicicleta. O que é interessante a gente ver nessas áreas que são chamadas as zonas azuis? Blue zones. Isso, que são áreas que as pessoas elas usam um alimento fermentado. Então, esse alimento fermentado, ele é favorável à microbiota intestinal. Mas por que às vezes eu acabo entrando em conflito com algumas pessoas da nutrição? É que eu atendo muitos pacientes que chegam assim, ó, Écio, seguinte, eu tô com desbiose intestinal, só que a minha nutri já tá me suplementando ali com os lactobacilos e tudo mais, só que eu não tô melhorando. Até eu acho que dei uma piorada. Por quê? Pensa assim, a gente tem um ecossistema. A gente é como se fosse uma horta, digamos assim. Tu pode plantar o que tu quiser. Se tem um monte de bicho ruim ali na tua horta, que seria a desbiose intestinal, por que cargas d'água tu vai lá e vai colocar uma couve linda lá nessa horta que tem um monte de larvas ali consumindo? Vai ser mais um material para esses bichos comer. Então, o que eu acho sempre interessante? Eu sempre falo, ó, eu começo, igual você falou, tirando. Então, primeiro, vamos tirar essas bactérias que são ruins, aí depois eu acho que é interessante a gente fazer uma suplementação. Vamos falar um pouquinho então da desbiose nessa questão. Não é tão fácil a gente tratar a desbiose. Não. Porque a desbiose pode ser tanto o excesso como a falta de alguma bactéria, né? Assim, e a gente vive ali em relações comensais de bactérias, fungos e até parasitas, né? E tem uma pesquisa que eu acho bem interessante, assim. Fizeram deslocamento de fezes. Já viu os cápsulas de fezes? Sim. Fazer... Tipo transfusão de fezes. Transfusão de fezes, isso. Para uma pessoa. Essa pessoa foi proibido nos Estados Unidos, porque teve algumas pessoas que morreram
com transfusão de fezes. Por quê? Porque você está ali com o organismo acostumado com uma realidade, né? Com um contexto, com algumas microbactérias, e você vai lá e coloca outros tipos. E você muda completamente aquele sistema, aquele microbioma. E daí teve pessoas que vieram a falecer, daí eles proibiram. Agora, o que eu acho bem interessante é que pegaram uma microbiota de uma pessoa que era tipo magra, não era gorda, e colocaram numa pessoa que era gorda, e ao contrário também, de uma pessoa que sofria de obesidade e que numa pessoa que era magra. E elas inverteram o biotipo. Caramba. Olha a importância da sua microbiota para o seu processo de nutrição, de seleção alimentar, porque a sua necessidade, a sua vontade de escolher determinados alimentos tem a ver com o tipo de bactérias que você tem no seu organismo. Assim como a sua nutrição, né? A sua absorção desses alimentos. Sim. Então, as bactérias ali, a parte de desbiose, ela mexe não só na questão dos neurotransmissores, como você trouxe, né? Que a gente sabe que a maior parte de nossas serotoninas é produzida no intestino. Nossa conexão intestino-cérebro, né? Que a gente fala muito. Mas também nessa questão das doenças metabólicas, né? Que a gente for falar em doenças metabólicas, aí obesidade, hipertensão, diabetes, que são as que mais matam, né, no mundo, elas estão totalmente ligadas com o processo de microbiota, né? E acho legal a gente pensar assim, ó, microbiota não é só intestinal, a gente tem microbiota oral, então a gente pensa na nossa saúde oral, bucal, né? Sim. É interessante mesmo, porque eu pratico, né, algumas mentorias, principalmente de desparasitação, e durante alguns processos, tem alguns indivíduos que eu tenho que me preocupar mais com a microbiota da boca do que do intestino. Então, assim, até eu costumo... Agora até que tá acabando aqui, mas eu costumo usar um cravo, né? Porque o que acontece? O cravo, ele é um dos ótimos higienizadores da boca. Né? Então, assim, tem pessoas que quando elas estão fazendo um processo de desparasitação, devido a essa alteração da microbiota bucal, oral, ela começa a estourar algumas aftas, né? Até na própria língua. Então, a gente faz uns esquemas de higienizações da boca e a gente começa a dar digamos que alguns ajustes para essa microbiota. Então, é muito interessante mesmo como a gente vê que essa interação simbiótica que a gente tem que ter com as bactérias, elas são muito importantes, porque eu acho que foi Pasteur, né, que fez ali o processo do leite, né, da pasteurização do leite, que ele tinha uma guerra muito grande, né, eram dois pesquisadores muito importantes ali na época, e um falava que a gente tinha que trabalhar a favor da microbiota, né, que a gente tinha que entender, trabalhar com essas bactérias, e Pasteur já é totalmente contrário, não, vamos esterilizar tudo. Então, hoje, através do próprio estudo do genoma humano, né, que a gente conseguiu entender quanto por cento que a gente tem do genes e quantos por cento a gente tem das bactérias, que a gente começou a ter um novo estilo de medicina até, né? Assim, um novo estudo, uma nova visão. Né? Então, é uma coisa que realmente a gente está rebolando com elas, né? A gente tem que se encaixar. Elas estão aí, gente. Elas fazem parte da gente, a gente faz parte delas. É uma relação muito simbiótica e importante, né? Sim. Nossa relação com as bactérias e na microbiota. Inclusive, nosso primeiro sistema de proteção imunológico é de barreira, né? Então, a gente tem uma microbiota na pele também. Então, tomar banho com aquele Rexona, aquele sabonete que tira tudo, isso é terrível, gente. Não façam isso. Sabonetinho neutro ali, entendeu? Porque a nossa pele, ela é a nossa primeira barreira de proteção entre o nosso corpo interno e o exterior. E essa barreira é feita de micro-organismos. Eles fazem parte, né? Então, nossa pele, nossa vagina, né, nossa boca, né? O sistema gastrointestinal como um todo. Todo ele é feito para funcionar muito bem com equilíbrio entre os organismos, né? Sim, até é interessante tu falar nisso, porque uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, assim, que começam a gerar uns desequilíbrios muito drásticos na microbiota, as próprias bactérias, de maneira geral,
o mesmo tecido da vagina, é o mesmo tecido praticamente da garganta, que é o mesmo tecido ali da questão do apêndice, né? Então, quando a pessoa já vai fazer uma cirurgia de apêndice, já é um grande sinal que a pessoa tá com as bactérias assim ruins tomando conta do corpo, assim como tirar as amígdalas, né? Assim como ter um excesso de fungo na região da vagina. Então, assim, o nosso corpo, ele vai dando sinais, tem que melhorar aqui, melhorar ali e tudo mais. Então, não é que eu, principalmente, não sou contra o remédio. Eu acho que, às vezes, o remédio ele tem que intervir naquela hora. Uhum. Só que quando tu fica refém do remédio, tu tem que entender por que o teu corpo tá dando aquele sinal, né? Então, e eu vejo muito isso, sabe? Que começa tudo nessa questão das bactérias intestinais. Tanto é que eu fui num congresso, agora faz um mês mais ou menos, e foi abordado muito o tema do glifosato, né? Porque o glifosato, quem não sabe, é o agrotóxico. Então, ele não está só nos alimentos, ele está espalhado em outros produtos também. Mas o glifosato, esse produto que chama glifosato, que é uma química, ele entra no teu sistema e ele começa a matar, principalmente a bifidobactéria, que é a bactéria principal protetora do nosso intestino. Então, a importância de usar os orgânicos, assim, é muito interessante também, quando possível. Lógico que não é todo mundo que pode, mas até mesmo ter uma higienização, né, desses alimentos que não são orgânicos. Então, tem alguns métodos aí que a gente consegue fazer também um pouco de neutralização desse glifosato. Não dá para limpar todo, até porque quando a gente pensa no uso dos orgânicos, a gente está falando de todo um ecossistema, Sim. né? Assim, não só o alimento ali, mas toda a natureza e tal, assim, né? Enfim. Isso é um tema aí bem polêmico. Amplo, polêmico, Mas vamos falar um pouquinho do processo de desintoxicação, assim. O que você costuma propor, fazer? Como que você entende? Então, assim, eu comecei a minha formação, trabalhava num spa e eu era o acupunturista, um dos acupunturistas do spa. E resolvia muito a acupuntura. Eu fiquei muito apaixonado, assim, pela acupuntura, medicina chinesa, ligações, emoções e tal. Então, isso era um tema que me encantava estudar. Era uma coisa muito integral, fazia sentido. Só que teve um momento que eu fiquei muito frustrado, porque tinha uma pessoa que ela tinha um problema no ombro e tal, e eu fazia o protocolo e tal, fiz o raciocínio clínico e não melhorou aquela pessoa. Fiz as sessões, não melhorou, fiz mais 3, não melhorou. E aí eu cheguei para um professor meu, que era o mestre Lee, professor de acupuntura, e eu cheguei para ele e falei, mestre, o que está acontecendo aí? Porque eu não estou entendendo. Né? Eu era bem estudioso, assim, gostava muito. Aí ele falou assim, vou te falar um negócio. Quando tu coloca a agulha e tu sente que a agulha não está estimulando o meridiano, que é o caso que está acontecendo contigo, com o teu paciente, só quer dizer uma coisa. O fígado intoxicado. Daí eu falei, tá, como é que eu desintoxico o fígado? Aí eu falei, tá, mas eu quero entender isso. Porque eu sempre pensei assim, eu quero estar na essência da saúde. Não que eu estou desmerecendo quem trabalha em outras áreas, porque eu também trabalho, gostava muito, mas eu quero entender como eu melhoro isso. E aí eu conheci um médico, né, o Dr. Alcir, que ele morou um tempo na Índia. E aí ele vinha e tinha ótimos resultados com os clientes dele e tudo mais. E aí eu fui falar com ele, e ele falou, eu trato fígado. Aí isso me chamou uma atenção interessante. E eu comecei primeiro a fazer em mim o processo. Eu tinha 23 anos, surfava, andava de skate, jogava bola, comia bem e tal. Quando eu fiz o processo em mim, nossa, parece que saiu assim, uns 20 quilos. Principalmente questões emocionais. Então eu vi o quão eu era apegado a algumas toxinas que estavam ali. Daí eu pensei, caramba, se eu tô assim, imagina quem não tá saudável. E aí eu comecei a aplicar em alguns pacientes, inclusive nesse meu paciente de acupuntura. Então o que eu entendi nessa história toda? Que alguns médicos, eles são contra esse processo de limpeza orgânica, principalmente quando envolve fígado, vesícula e intestino, mas eu não tiro a razão deles, porque tem uns métodos muito mirabolantes, assim, né? Então, assim, a gente tá mexendo numa coisa muito séria, que é o fígado, que é o intestino, que é a vesícula, e realmente pode ser problemático. Por isso que a gente tem que saber como a gente vai intervir. Que cada pessoa, né, a gente vai intervir de um jeito. Então, o que eu faço? Primeiro, eu faço uma consulta da pessoa para entender o biotipo dela. Quando eu sei o biotipo dela, fica fácil eu
entre aspas, deduziu como que vai ser esse percurso dela. E ali eu trabalho com um produto hoje que vem da medicina ortomolecular, devido à sua eficácia, devido à sua segurança, né? Então, eu trabalho hoje com esses métodos de detoxificação, né, que limpa intestino, fígado, vesícula, só que a gente tem um cuidado muito grande. Porque uma coisa que eu vejo acontecer muito, Maísa, não sei se tu também percebe isso, mas eu percebo alguns casos de algumas pessoas que elas fizeram uma limpeza, só que elas fizeram só a primeira etapa da limpeza. Então, o que acontece? É como se elas juntassem um monte de lixo da casa, em todos os cômodos, tu junta um monte de lixo, só que tu só tira da cozinha. Aí o resto daqueles lixos, eles vão se espalhando de novo. Então, ali começa a até ter alguns problemas em alguns órgãos, tipo o rim, que daí ele tem dificuldade em excretar. Sim. Então, por isso que tem que ter um cuidado muito grande, sempre. Eu gosto de falar isso, assim, de escolha bem um profissional, assim, que você confie principalmente, que te apresente feedbacks positivos e tudo mais. Mas é uma coisa que eu vejo que não tem como a gente fugir. Porque assim como tu falou no começo, a gente está exposto às toxinas. Então, é impossível a gente viver num mundo hoje que não tem toxina. Então, ou a gente pira e fala, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, porque não adianta a gente pirar, que daí a gente perde saúde mental, né? Só que a gente tem que entender que a gente precisa fazer mais com profissionais qualificados. Sim, pra gente falar um pouquinho assim, né? O fígado, gente, ele é um órgão responsável pela filtração e metabolismo, na verdade, de tudo que a gente come. Então, quando a gente ingere um alimento, nós vai chegar ali no estômago, né? Vai ser quebrado, no intestino absorvido, e ele cai na corrente sanguínea e passa pelo fígado, que é metabolismo de primeira passagem que a gente fala. Então, o fígado, ele é esse órgão que ele vai filtrar, ele vai metabolizar tudo que a gente come. Então, imagina o impacto que esse órgão tem de tudo que a gente está ao nosso redor, né? Das toxinas, dos metais, né? Dos processos inflamatórios. Então, o fígado não é só a questão da esteatose, porque a gente ouve muito falar, tá com gordura no fígado, né? Tá aí com, daqui a pouco tá com cirrose, né? O pessoal é mais senso comum, conhecem essas doenças do fígado, né? Esteatose, cirrose, mas a gente está falando aqui até de um antes desses sintomas, porque se você for fazer um ultrassom, fazer um exame diagnóstico prévio, você vai achar uma esteatose, uma cirrose. Só que você não vai achar uma intoxicação hepática. Aí que tá, entendeu? Esses métodos nossos tradicionais, convencionais, não dão conta de achar. Então, da onde vem? Assim, vem do estilo de vida, vem dos hábitos, né, que a gente vê onde? Pela anamnese, pelos sintomas que ela fala, né? Então é na conversa, é na história de vida dessa pessoa, ali como que é o dia a dia dela, o que ela apresenta, quanto tempo. É aí que a gente vai entendendo, né? Se ela teve exposição, qual que é a profissão dela, né? Tudo isso vai nos dando dados para falar, olha, esse seu sintoma, por esse tal processo que você vive, tal, pode ser uma intoxicação, né? Um metal pesado, tal. Então, isso que é importante, essa nossa relação com o paciente, assim, né? Essa anamnese, essa escuta, assim, né? Então, o fígado, ele é isso, assim, esse órgão que metaboliza tudo e está ali exposto, né? A tudo, assim. Eu, por experiência própria, assim, com essa coisa do Iron, já sabia do impacto disso, assim, e fiz esse processo de limpeza total, né, da minha alimentação, tudo, assim. É muito diferente. O recover, sabe, a recuperação é muito diferente. Assim, o impacto é sensacional, assim, porque o nosso corpo, quando ele está organizado, quando ele está equilibrado, ele tem uma potência, né? Ele tem uma habilidade, assim, maravilhosa de lidar, né? De fazer ali a homeostase dele. É incrível. Eu sempre brinco, assim, que o fígado é praticamente, para nossa fisiologia, é um deus, porque ele é o único que vai te salvar, né? Eu até brinco, assim, se tu pega um pouco de veneno e tu toma aqui esse veneno, o teu cérebro, o teu intestino, eles vão falar, pode morrer. Agora não teu fígado dar não. Conta, né? O teu fígado não, ele vai falar, não, então calma aí, vamos te salvar.
né? Então teu fígado pega aquele veneno, ele tenta fazer uma biotransformação para eliminar, né? Então, e é interessante mesmo, porque esse processo é uma coisa assim que tu até falou ali dessa questão da exposição dos metais, né? Uma das minhas últimas postagens ali no Instagram é de uma cliente minha, que ela trabalhava com cerâmica, só que ela trabalhava com tintas, muitas tintas diferentes. Então, ela tinha muita exposição de chumbo, né? E alguns outros metais que estavam por ali. E ela conta, ali no relato dela, ela falava, nossa, quando eu fazia cocô, às vezes saía verde, às vezes saía meio azul, às vezes saía... Porque toda essa química que está guardada no fígado, ela começa a sair, né? O fígado, ele fez essa biotransformação, só que muitas vezes ele não conseguiu eliminar 100% daquilo, né? Então, começa a sair. E aí daí ela até conta nos relatos ali que as funções neurológicas dela melhoraram. E tem um médico que ele se chama, acho que tá Dr. Pedro Neuro. É um cara assim que é fantástico, porque ele fala muito dessa relação da destoxificação com as questões neurológicas. E teve um momento que ele falou uma coisa que eu achei interessante, porque quando as pessoas vão ver meus vídeos assim de clientes meus, uma fala sobre uma coisa, a outra fala que melhorou do útero, a outra conseguiu engravidar, o outro melhorou um problema neurológico. Então, assim, daí a pessoa olha, tá, mas meio estranho, porque um melhora do coração, outro melhora... O que é isso? É uma panaceia, né? Aí esse doutor Pedro, né? Doutor Pedro Neuro, que se vocês quiserem acompanhar, ele é um trabalho excelente, assim, uma pessoa que está há muitos anos na área da saúde. Ele fala uma coisa interessante, que durante a detoxificação, durante esse processo que o teu corpo, entendi que eu estou detoxificando, ele começa a criar células-tronco bebê, e essas células-tronco, como elas são bebê, elas podem escolher o que elas querem ser, né? Então, se essa célula-tronco bebê, ela vê que teu corpo precisa de uma reposição ali na questão cardíaca, ela vira uma célula cardíaca. Se ele precisa de uma questão neurológica, ele vira um neurônio. Então, assim vai indo. Então, assim, é um processo... Células totipotentes. Tu vê, assim, a inteligência que o próprio corpo tem. Então, uma coisa que eu sempre falo para meus clientes, assim, às vezes a gente não precisa colocar, a gente só tem que parar de atrapalhar. Se tu deixar o teu corpo... total, assim. Ele vai, né? Vai seguir, vai conseguir dar conta. Na verdade, a gente atrapalha o tempo todo, O tempo todo. Essa é a questão, assim, realmente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a inflamação. Quando a gente fala sobre inflamação, a gente está falando de uma inflamação que ela é subclínica crônica, né? O que é isso, assim? A gente geralmente tem essa ideia da inflamação que dói, que tem lá os sinais, né, de rubor, dor, né? Edema, mas essa inflamação é uma inflamação aguda, que dói, que vai lá, incomoda, a gente toma um analgésico, toma um remédio, né? Agora, a inflamação subclínica, ou seja, não tem um sintoma e é crônico, né, constante, essa é a que atrapalha muito o nosso sistema do organismo, né? E que a gente não dá conta, porque ela não dói, ela não incomoda, a gente vai aprendendo a conviver com ela, né? E essa inflamação, ela é fator de risco para muitas doenças. Desde doenças cardiovasculares, né, até doenças metabólicas, obesidade, até câncer, né? Quer falar um pouquinho sobre inflamação? A inflamação, ela, assim, quando eu vejo uma pessoa que ela está muito inflamada, a gente começa a fazer algum protocolo de desinflamação, no caso, tu começa a observar que as inflamações, digamos, uma rinite é uma inflamação, né? Tudo que é it é inflamação. Tudo que é it é inflamação. Então, assim, é muito interessante. Um exemplo, quando a gente começa a desinflamar o corpo, o fígado, a gente tem aqui no nosso lado direito, tem um nervo chamado nervo frênico, que ele passa aqui. Então, várias pessoas que elas estão indo em osteopata, fisioterapeuta e tudo mais, e não conseguem melhorar uma dor no ombro, principalmente no ombro direito, muitas vezes é uma inflamação que está não só no fígado, mas o fígado ele cresceu um pouquinho e ele começa a pressionar, né, comprimir o nervo frênico. Então a pessoa começa a desinflamar e ela começa a dar espaço e a dor começa a melhorar. Um dos casos assim que eu acho que mais legais assim que eu tive desinflamando o corpo foi uma pessoa aqui no Campeche mesmo que ela mora e ela estava sem sentir cheiros já faziam 10 anos. Nossa. Ou seja, olha essa área de inflamação que ela estava. Quando a gente desinflamou o corpo dela, ela voltou. Nossa, voltou.
Então, assim, não é mágica, né? A gente só começa a tirar essa inflamação porque, na verdade, né, mas a gente sabe que a inflamação, no fundo, ela tá tentando te ajudar. Ela tá tentando te proteger. Todos os sintomas é o seu corpo te ajudando. Exato. O seu corpo sempre é seu aliado. Eu falo assim, olha, o seu sintoma, você tá com uma dor, ela é seu aliado. É a forma de se comunicar, né? Olha, aqui não tá legal. Tá doendo aqui? Então olha pra cá, né? O sintoma não foi feito pra assintomar ele, né? Assim, tirar o sintoma, sim, né? Sim. É bem pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O próprio né? indiano, ele fala assim, uma passagem ali, eles falam que tudo que é dor e doenças, eles vão lá pro templo e agradecem. Porque é uma maneira que o divino, no caso, tem para mostrar o que ele precisa melhorar. E a gente não, a gente fica brabo, a gente chora, a gente grita, né? Então, é diferente a forma de ver, né? É verdade, é bem diferente. Uma coisa que eu vejo muito, assim, com os pacientes, é que quando a gente começa um processo de limpeza, desintoxicação, desparasitação, desinflamação, às vezes tem uma piora para depois ter uma melhora, né? E isso os pacientes às vezes acham ruim, né? Porque, pô, como que eu vou num médico e em vez de melhorar, eu pioro, né? Mas sim, porque o seu organismo, ele tem ali alguns vícios. Aquelas bactérias ruins, elas não querem ser eliminadas. E elas vão fazer de tudo para não ser eliminadas, né? Elas vão te sabotar mesmo, assim, né? Então, por isso que é importante um acompanhamento. Sim. Sabe? Porque se você for num médico, ele vai lá prescrever um monte de coisa. Um monte de substância, né? Um monte de substrato, fórmulas e tal. Daí, volta daqui 3 meses. Eu não vejo muita eficácia nesse processo, porque você vai voltar para o seu cotidiano, para o seu modo de ser, e provavelmente não vai dar conta de fazer aquilo assim, porque o seu organismo como um todo está acostumado a um processo, né? Quando você vai, tem um acompanhamento, tete a tete, faz, né, ali uma coisa mais contínua, de entender o que está acontecendo, com a ajuda de um profissional, isso sim tem uma eficácia. Sim, é verdade. Eu também acho, porque até assim, uma coisa que eu presenciei, assim, que foi bem interessante até pro meu crescimento pessoal, assim, na área da saúde, foi trabalhar com dependentes químicos, assim, sabe? Eu atendi uma pessoa que ela era diretora em um local desse, assim, que atende, né, pessoas que são viciadas em crack, em cocaína. E a gente sabe que o açúcar, ele tá bem próximo disso também, né? Mas não vem ao caso. Mas foi interessante por quê? Porque a gente observava que tinham clientes, né? Tinham pacientes ali que eles já tinham passado pela área psicológica e tudo mais, só que era uma memória celular, né? É uma memória assim que está muito entranhada ali, que é difícil a pessoa não sentir a vontade. Então, até conseguir ter esse turnover, assim, né, esse processo de reciclagem aí da saúde, vai um tempo. Então, é meio normal, assim, a pessoa piorar, sabe? Eu vejo nos processos de desparasitação uma coisa muito similar, porque quando um parasita ele começa a morrer, ele começa a liberar uma substância que se chama amônia no teu sistema. O que isso te traz? Dor de cabeça, encheção de saco. Aí o que acontece? Uma coisa que eu percebo muito. A pessoa a pessoa tem essa toxina liberada devido a essas bactérias ruins ou até mesmo esses parasitas. O que acontece? Ela se estressa. Aí ela briga com o marido, ela briga com o filho e tal. Aí ela fala, não, hoje eu me dou o direito de comer uma besteira, porque a minha vida assim, ó, não dá. Hoje não eu dá. mereço. Exatamente. Aí o parasita pega assim, ó. Aê, consegui! E bate palma, entende? Então tu vê que realmente, assim, é como se fosse... É um círculo, né, vicioso. Eu falo pros meus pacientes assim, cara, tu vai passar pelo Vale das Sombras fazendo. É tipo assim, tu vai fazer uma trilha... É bonito lá em cima, mas tu tem que ir caminhando, pra chegar, né? Vai demorar um pouquinho, vai ser suado. Sim, então, e nós estamos aqui do teu lado para te ajudar. Então, o acompanhamento realmente assim faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é isso. É processo, né? Processo de mudança não é assim, não tem uma pílula mágica, não tem um remedinho que cura tudo. Isso não existe, né? O que nós temos é processo de conquista de uma saúde. Isso. Acho que isso é bem legal de falar, assim, né? E tem uma afinidade entre os nossos trabalhos, né? Sim, assim. Com certeza. Agora, isso que você falou da memória celular, cara, assim, sabe que cada vez mais eu tenho valorizado essas terapias de manipulação do corpo.
toque sutil, quiropraxia, Rolfing, sabe? As liberações miofaciais, todas, assim, porque realmente o corpo tem memória, Sim, né? sim. E muitas vezes uma dor, um sintoma ali, o que você precisa é de uma manipulação. Sim. Sabe? Sim. Eu sei que você trabalha nessa área também, né? Sim, eu gosto tanto dessa área que eu não consigo sair dela. Então, assim, eu trabalho com a naturopatia e tudo mais, só que pra mim é muito interessante. Porque assim, ó, na naturopatia eu trabalho na questão visceral, então a gente tá aqui conversando sobre e tudo mais. Só que na terapia manual eu encosto nas pessoas. Então, essa semana atendi algumas pessoas, tô travado. Tá, beleza. Aí tu pega no intestino, vai lá, palpa o intestino. Tu vê que o músculo que é o ilipsoas tá puxando o intestino. Mas na verdade, é o intestino que tá se protegendo, ele tá protegendo o intestino. Então tu começa primeiro já a ver essa ligação, aí tu já passa essa informação. Ó, o que tu comeu, cuida com a caseína, tudo mais. Só que tu vai liberando. Então, por mais que a pessoa ela vai sair com a informação que ela precisa melhorar a alimentação, tu fez uma manipulação visceral, tu fez um ajuste de quadril, tu fez um ajuste de lombar, tu trabalhou a fáscia, né? Então, tu liberar essa fáscia, a fáscia, eu vejo assim, é muito interessante, assim, porque em vários momentos, assim, dos atendimentos que eu tô fazendo uma liberação miofascial, as pessoas começam a chorar. Porque são informações, né? Então, assim, é uma coisa que é um trabalho que o teu corpo parece que tu ganha um crescimento e tu ganha uma expansão dentro do próprio músculo, né? Então, assim, a liberação miofascial, esses trabalhos de manipulação, eu costumo falar para meus pacientes, isso aqui é manutenção, é geometria e balanceamento. Então, não tem como fugir disso, assim. A pessoa leva o carro na revisão anual, mas não faz Exatamente. a própria revisão, Exatamente. né? E precisa, né? E é muito louco, assim, porque a própria liberação miofascial, ela trabalha com que o próprio atleta amador, né? Porque as pessoas pensam assim... Euzinha aqui, né? Pois é. Ó, tu saiu do consultório, daí tu foi correr, daí tu vem aqui gravar. Então, a vida real, né? Digamos assim. Então, o que acontece? As pessoas que mais têm lesão são os atletas amadores. Porque um atleta profissional, ele tem um nutricionista para cuidar, ele tem tantas horas para fazer os treinamentos. Tem alguém olhando ele, acompanhando exatamente, ele, né? Exatamente. E nós, assim, que praticamos atividade física, a gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida de casa, né? A gente faz um pouco de tudo. E o desgaste mental, ele também dá uma fadiga muscular. Sim. Então tem tudo isso que, assim, é muito importante você, que é um atleta amador, que gosta de atividade física, eu sugiro muito, assim, você procurar um profissional para fazer a liberação, assim, para ajustar a musculatura, porque senão começa a acontecer coisas secundárias, né, Maísa? Sim, é prevenção de lesão. Né? Exatamente. A prevenção de lesão tem muito a ver com os ajustes, né? Com liberação, com alinhamento, né? Postural. Aí é muita prevenção mesmo. Sim, assim, né? sim. E super importante, né? Muito. Daí foi legal a gente falar sobre isso, assim, porque num método, né, assim, que a gente tem a intenção de passar essa visão de saúde integral para as pessoas, é esse método multidimensional, né? Então, dentro da medicina convencional, a gente tem aí, né, o aprendizado de olhar os sistemas fisiológicos, sintomáticos, os quadros sindrômicos, né? Mas não temos essa visão de olhar o processo de como a emoção, como o mental, né, como as nossas relações, o energético, né, até o espiritual interfere nesse processo de saúde e doença. E é isso que a gente vê na prática mesmo, né? Sim. Porque somos seres multidimensionais. Então, às vezes, um sintoma que você tem aí, sei lá, dor de cabeça, né? Não é exatamente ali um sistema fisiológico que está com um problema. Não adianta você ir lá e fazer uma ressonância, fazer uma tomografia, né, assim, ou fazer um Doppler, né, assim, é uma questão que você precisa olhar todo o seu sistema. Às vezes um músculo, né? Às vezes um músculo que está tensionado ali, que está irradiando a dor, né? Mas esse músculo tá tenso por quê? Qual é a relação que você tem no seu dia a dia, no seu trabalho, né? A gente vive dor de cabeça tensional, assim, né? Mas, tô dando um exemplo bem comum, assim, mas isso é em muitos, né? Vamos pensar aí
sei lá, uma candidíase, entende assim, né? Que é uma proliferação ali na flora, né, na microbiota vaginal, uma desbiose também. Mas ela está causada por quê? Como está o sistema imune? O que você tem comido de açúcar? Sim, né? sim. Então, essa visão de um todo, assim, né? Essa que a gente quer trazer aqui, essa visão. Sim. E eu acho o seu trabalho maravilhoso, Écio, assim, porque você tem essa visão, né, do todo, e você tem essa ferramenta que é tanto de olhar o processo mais fisiológico, tal, vem da naturopatia, como essa ferramenta da manipulação, sabe? Assim, eu acho que é muito legal, assim. Sim, é um casamento bom, né? Nossa, dá pra salvar muita coisa, assim, né? Sim. Dá pra ajudar muita gente, assim. Sim, porque, assim, é uma coisa que eu mexo com a crença, assim, de algumas pessoas, elas ficam bravas comigo. Mas eu falo assim, não adianta tu ficar rezando pra Deus se tu não tá cuidando da tua saúde. Espírito, corpo, mente, elas interagem. Só que tu tem que fazer teu papel, né? Claro. Então, assim, eu falo assim, quando tu olha pra terra, tu não pergunta pra terra o que é pra tu plantar aqui em ti. Tu não pergunta isso pra terra, tu planta o que tu quer colher. Né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, sabe? A saúde e a doença, ela começa ali. Se eu quero que venha macaco na minha casa, eu tenho que plantar banana, eu tenho que morar perto de um rio, eu tenho que ter árvore. Então, o habitat que a gente está criando ali, ele é super importante. Então, como tu falou, assim, né? Tem vários tipos de toxicidades que a gente já começa a captar ao acordar. Com o cloro e o flúor na água, tem flúor também, pasta dental, e assim vai indo. Até o celular, né? Com a radiação eletromagnética, né? E aí eu vejo, assim, uma questão, assim, que muitas mulheres, assim, me procuram por causa da questão da tireoide. Então, se vocês pegam a tabela periódica, vai ter uma linha lá que se chama halógenos, né? Que vai estar o bromo, vai estar o flúor, vai estar o cloro, né? E vai estar o iodo, que vai estar lá embaixo. Então, muitas pessoas, elas têm esse excesso de bromo, né? Vai ter esse excesso de flúor e de cloro e o iodo lá embaixo. Então, como a gente vai tratar uma tireoide, decentemente falando, se a gente não consegue pelo menos retirar esse excesso de toxicidades? Então, a alimentação, ela não tem como tu tirar desse nosso diagnóstico e da nossa aplicabilidade, porque tudo que tem fermento, né, ele tem bromo. Então, assim, eu fico preocupado, sinceramente, assim, que às vezes eu vejo algumas pessoas falando, mas o pão, ele não faz mal. Realmente, o pão não faz mal, só que depende do trigo que tu estiver usando, depende do fermento que tu está usando. Então, e do óleo que você está usando. Pois é, então, assim, são muitas variáveis, assim, pra gente deixar muito solto. Então, quando a gente começa a entender isso, e isso eu tô falando porque às vezes até na própria palpação, a pessoa não sabe, eu vou fazer uma liberação assim miofascial aqui na área da cervical, já fez um check-up na tua tireoide? Não! Como é que é? Eu sinto bastante frio, Écio. Eu tenho bastante pressão de ventre. Aí tu começa a realmente ver os sintomas que, assim, ela pode até ela fazer, que é interessante fazer o exame, mas só pelos sintomas tu já matou a charada. Então, eu gosto muito de ter essa interação, né? Com a técnica manual e também com essa questão mais fisiológica. O entendimento da fisiologia mesmo. Isso. Assim, né? É isso, gente. Assim, a parte de desintoxicação, desparasitação e desinflamação, ela pode ajudar e muito em sintomas corriqueiros e vitalidade. Hoje em dia a gente fala muito, né, de aumentar a vitalidade, aumentar rendimento, né, hiperfoco, performance. Cara, às vezes são mudanças básicas, assim, que fazem toda a diferença. Se você mudar a sua alimentação para uma alimentação anti-inflamatória, você se expor menos a esses metais pesados, né, e tóxicos, você ter no seu dia a dia mesmo relações menos tóxicas, né, assim, porque quando a gente fala de ingerir, a gente não está falando só de alimento, de ingerir tudo, né, e tem uma coisa também que é a nossa nuvem de bactérias, né, às vezes você precisa mudar um pouco o seu contexto social, assim, porque as pessoas que você convive, vocês compartilham a microbiota, né? Então, isso também interfere. Uma das coisas que eu falo para os meus pacientes, quando a gente está nesse processo, né, de limpeza e tal, assim, cara, troca a sua escova de dente. Porque senão, né,
você vai ficar ali se recontaminando, de certa forma, assim, né? Mas aí tem a ver também que com o tempo, quando você vai trocando a sua alimentação, a sua frequência, sabe? Você vai trocando todo o seu organismo, né? E é step by step, aos poucos. Sim, né? Sim, é verdade. Tem muito sentido essa questão da frequência, porque tu começa a observar que tem relacionamentos que tu acha que é viável, que é interessantes, só que às vezes tu começa a ver, porra, essa pessoa tá estranha, só que na verdade tu que tá mudando, né? Tu que tá com uma visão mais aberta. Sabe que a medicina chinesa, eu tenho muito carinho, assim, pela medicina chinesa, porque eles comentam muitas coisas legais. E eles falam que quem é acupunturista vai saber, tem um ensinamento que a gente aprende quando a gente faz acupuntura, que se chama janelinhas. Então, digamos assim, por exemplo, se uma pessoa ela tá com uma língua que é uma língua muito mole, alguma coisa assim, essa pessoa provavelmente ela vai ter problema no coração. Porque o coração tem essa janelinha que é a língua. O fígado, ele tem uma ligação com os olhos. Por isso que quando tu bebe, sobrecarrega o fígado, no caso, tu fica meio chapadão da bebida. Então, isso se chama janela. E a janela da alma é os olhos. São os olhos, né? A janela da alma. E essa questão da frequência, tipo, tu começa a limpar o teu sistema orgânico, tu altera a tua frequência e tu começa a enxergar coisa que tu não tá vendo. Tem casos, assim, muito interessantes, até que dessa questão, assim, mais emoção e frequência, que acho que foi em 2015, 16, alguma coisa assim, que eu atendi uma cliente que ela ia fazer um triatlo e ela queria aumentar a performance dela. E aí ela falou, se me indicaram tu, porque falaram que esse teu tratamento realmente dá uma renovada e ajuda na vitalidade e tudo mais, e eu tô precisando disso. Eu quero ir bem nessa prova. Beleza, vamos fazer. A gente foi com esse objetivo, melhorar o corpo físico. Quando ela terminou o tratamento, ela falou assim, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei o que aconteceu, mas eu chorei tanto assim depois que eu fiz essa limpeza, e até agora eu não sabia o que era pra eu fazer. Mas eu senti que era pra eu falar com a minha irmã, que a gente tá brigada já fazem 10 anos, por causa de heranças e tudo mais. E eu vou falar com ela. Aí, resumindo, ela fez as pazes com a irmã dela. Né? Então, assim, tu começa a ver que realmente, quando tu trabalha com uma medicina integrativa, tu trabalha com uma saúde complementar, assim, isso altera tudo. A tua vida como um todo. Quando a gente fala de alterar a frequência, não tô falando nada místico, né? Não é uma coisa assim de ficar só batendo tambor e tal, né? Também é válido. Também é válido, porque também tem uma frequência, também né? Tem uma frequência, uma vibração. Exato. Né? Assim, tem aquela pesquisa da água, lembra? Aham. Assim, Masarimoto, né? Isso, colocou garrafas e vibrou sentimentos para cada uma das garrafas, depois foi analisar a molécula da água. E as vibrações de sentimentos bons, amor, paz, compaixão, tal, tinham figuras de mandalas, geometria, assim, geometrias bonitas, e os sentimentos ruins eram ruins. Cara, nós somos 70% água. Sim. 70% água, galera. Você acha que a gente vibra ou não vibra? Diferente conforme o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Exatamente. Então, a gente tá falando de limpeza hoje aqui. Vamos pensar também nessa limpeza energética, sim, né? espiritual até, né? A gente, quando tá fazendo os processos de detoxificação e tudo mais, uma coisa que eu sempre coloco, assim, não é todo mundo que faz, mas eu sempre coloco, é fazer escaldapés. Porque ali a pessoa já joga um sal grosso, já joga uma arruda, ela já faz um processo. Eu só falo dos efeitos terapêuticos, né? Mas tem um efeito espiritual muito grande ali acontecendo. E então, tem terapêutico também. Também, assim, né? Com certeza, com certeza. Muito, assim. Essa questão, esses dias eu atendi uma paciente que estava muito, assim, vulnerável, emocionalmente, fisicamente, tinha emagrecido muito rápido e tal. E daí eu até estava meio que suspeitando, assim, de uma neoplasia, assim, sabe? De um câncer, assim, pelo quadro que ela estava apresentando. Só que ela não tinha condição de fazer um PET scan, uma tomografia, uma ressonância de corpo inteiro, assim, para investigar, entendeu? Porque ela não tinha nenhum sintoma, assim, em um lugar específico que caso eu pedir daquele órgão, entendeu? Entendi. Mas ela tinha todo um quadro, assim, de muita perda de peso, rápido, enfim.
Daí, consegui com um amigo da gente fazer uma termografia. Já ouviu falar desse exame? Sim. É bem interessante, assim, você Temperatura, consegue, né? você consegue ver, lógico que não substitui, tá, não é um exame de diagnóstico de neoplasia, de câncer, mas dá para você ver muita coisa ali já, assim, os processos inflamatórios, as assimetrias, entendeu? Onde você tá perdendo calor, as extremidades. E daí, o que a gente chegou, eu, junto, discutindo o caso com o médico que laudou a termografia, né? Escaldapé. Olha, que legal. Ela precisava calor. O corpo dela ela tremia por dentro. A dor dela era por perda de calor. Caraca. Entendeu? Constante, assim. Sim. Então é como se ela estivesse o tempo todo no estado de tremer por dentro, assim, de frio. E a gente receitou sauna e escaldapé pra ela. Olha só. E é interessante, porque o corpo ele precisa de calor, né? Muito. Traz a vida pro corpo o calor, né? O intestino é quente, né? 30 e poucos graus, então... Lógico que nesse quadro a gente fez toda a parte antes hormonal. Então é como se a gente vai descascando a laranja, né? Assim, tem coisas que são mais absurdas, mais grosseiras, a gente tem que eliminar essas. Aí você elimina essas, não acha, não anda, aí você vai nas minúcias, assim, né? Não adianta, se a pessoa tiver com uma coisa de tireoide, eu ficar fazendo escaldapé nela. Sim. Assim, pode ser que ajude, mas não é a essência, né? Mas é interessante mesmo, porque tu vê que, assim, uma coisa que infelizmente muitos profissionais fariam, taca remédio. Né? Então, assim, vocês Pelo contrário, eu fui tirando o antidepressivo dela, cara. Assim, diminuindo, sabe? Foi legal. Assim, as pessoas, às vezes, que não trabalham na saúde, elas acham que eu sou meio louco até, porque é apaixonante. Tu vê a pessoa melhorando, tu vê a pessoa assim, e a gente tem que ser tipo um Sherlock Holmes quase, pra fazer com pra que... investigar, né? E curioso mesmo, comprometido, né? Com o processo. É lindo, né? Um processo, assim, muito lindo, assim, porque realmente, assim, tu vê várias pessoas com vários resultados positivos e alegres, né? Então, é aí que tá, né? Talvez a gente até fique tão feliz em falar sobre isso, porque essa frequência que elas jogam pra nós, assim... Tem pessoas, assim, que me chamam de mestre que eu falo, não precisa, porque eu só tô fazendo meu trabalho. Só que tu vê, assim, a gratidão, sabe? Que as pessoas têm, porque realmente mudou a vida delas. Uma pessoa que, por exemplo, ela, tá casada há tanto tempo e não tem libido mais devido a uma disfunção hormonal, até uma certa intoxicação, e volta a ter uma vida sexual ativa com o marido, é uma pessoa que, ela fica, sim, muda, né? Tudo. Mudou todo o entorno dela. Tudo, pois é, toda a questão familiar, né? Porque, enfim, né, é uma questão que é a saúde do próprio casal. Então, a gente fica muito feliz, assim, em poder ter essas intervenções, assim, certeiras, de uma maneira mais positiva, né? Eu me lembro que quando eu ia nos congressos, teve um congresso da ortomolecular que eu fui, em 2018, acho que foi, e tava se discutindo sobre os temas de desintoxicação, desinflamação, e teve um médico que ele falou assim pra mim, cara, eu acho balela isso. Eu acho balela, tal, e a gente discutiu um pouco sobre, mas eu vi que ele não se interessou. E agora ele trabalha com métodos de detoxificação. Então, assim, eu fico feliz porque realmente, assim... Ele duvidou, exatamente, né? Exato. Então, essa é a melhor pessoa, porque tu vê que, assim, tem que ter um contraponto também, porque senão vira bagunça, né? Tipo assim, igual eu falo para meus clientes, eu falo assim, tu pensa assim, estragou teu computador. Aí tu vai lá e vou colocar um HD ali de, sei lá, paralelo, né? Beleza, se der problema, tu compra outro. Agora, no teu corpo, se tu tirar a tua vesícula, se tu mexer no fígado da pessoa, como é que tu vai colocar outro? É complicado, né? Então, assim, é muito legal que os médicos eles estejam cada vez mais entendendo, porque as pessoas precisam disso, sabe? A gente vê hoje, entre as 3 cirurgias que mais tem fila de espera no SUS, é a retirada da vesícula. E a vesícula nada mais é do que um certo almoxerifado do fígado. Claro que ela tem as funções dela, só que ela depende muito do fígado. Então, vários casos, assim, 90%, se tu trabalhar o fígado, tu vai ajudar muito essa vesícula biliar. Então, é muito legal, assim, essa interação
Porque é uma questão de saúde pública. Pensa quantas pessoas... Eu sempre falo assim, as pessoas falam... temos que investir mais no SUS e não sei o que e tal. Eu também concordo, mas eu ainda acho que se a gente pensasse no pré, seria muito mais interessante, né? Então, tentar deixar essa memória para as crianças, principalmente, né? Fazer mais palestras, tentar... Mas quando a gente pensa em investir no SUS, a gente pode investir no SUS, no Sistema Único de Saúde, com as PICs, né? Com as práticas integrativas complementares. Exato. Né? Aí muda toda a visão, né? Ao invés de ficar enxugando gelo, porque eu trabalhei um tempo na UPA Norte ali, né? Na urgência e emergência ali. Cara, a sensação que você fica enxugando gelo, entendeu? Você vai, não dá conta da demanda. Né? E tu não consegue ir na essência, né? Nossa, é desesperador. É ruim pro profissional. Eu não conheço uma pessoa que seja feliz trabalhando muito tempo no serviço assim, entendeu? Eu vejo assim, né, por amigos que estão tal, assim. E é bem diferente da nossa prática, né? A gente tá falando da vibração que chega pra nós, que a gente ajuda, assim, né? E agora, em setembro, eu vou participar do Congresso Internacional de Medicina Integrativa, lá em Roma. Que legal. Bem legal. E em setembro? Em setembro. Que legal. Né, agora, dia 20 a Já? 23. O doutor Alcir, que ele me introduziu lá, ele vai ser um dos palestrantes. Pô, eu quero conhecer, vai interagir com ele lá. O doutor Ricardo Gelman também vai estar lá, que a gente, né, conhecido. Eu vou apresentar o método que eu trabalho lá, vou apresentar o meu trabalho lá também. Que legal. Vai ser bem legal. E você vê, assim, como esse tema é importante, porque... e não é, assim, coisa de amador, vamos dizer assim, né? De que pouco tempo se fala disso e tal, assim... É um dos temas que está na programação do Congresso, né? Desintoxicação, desinflamação. E eu faço uma pós-graduação em psiquiatria integrativa da FAPS, do professor Efraim. Da ortomolecular. Super conhecido, né? E dentro desse tema, que é mais específico, né, psiquiatria integrativa, tem desintoxicação, desparasitação. Olha só. Entendeu? Desinflamação, porque é a base de tudo. A maioria das doenças neurodegenerativas começa com um processo inflamatório. Exatamente. Se a gente vai pensar em Alzheimer hoje, o tratamento dentro da medicina integrativa de Alzheimer, um dos pilares é a inflamação. Inflamação neurológica, né? É bem importante. Sim. É legal essa interação, né? Como por isso que eu falei antes ali, parece uma panaceia, né? Porque trata todos assim, mas exatamente, é muito científico e muito comprovado já, né? A gente não tá aqui no achismo, né? Realmente é uma coisa que cada vez assim por exemplo, o Efraim foi o que trouxe a ortomolecular para o Brasil, né? Então são pessoas assim que tem um calibre alto ali no sistema de saúde, tem, né? Tem anos de clínica, né? Assim, então... E hoje são pessoas que trabalham, né? Trabalham com a ortomolecular, tanto oral como injetável, assim. Hoje eu também trabalho, até trouxe aqui para mostrar um pouquinho que uma das principais anti-inflamatórios, glutationa, né? A glutationa hoje a gente usa muito num processo tanto anti-inflamatório como de limpeza. Limpeza de mercúrio, por exemplo, eu uso muito a glutationa. E os protocolos, né, com complexo de B, que também fazem parte, assim, e ajudam muito. Então, no começo do tratamento, da limpeza, a gente entra com os protocolos de detox, né? Isso não tem como fugir, né? Não tem como fugir, assim. Que isso faz muita diferença, né? Mas às vezes acontece isso que a gente falou, assim, tem uma piora para depois melhorar e não tem uma melhora instantânea, entende? Assim, então, nós estamos falando aí de 2, 3 meses, né? Assim, de acompanhamento e tal, assim, não é uma coisa... Sim, até porque esse tempo, né, é o tempo que as células, né, todas as células vão morrer e vão, digamos, nascer várias outras células, né? Que são principalmente esses 90 dias, né? Até uma coisa que é interessante tu tocar nesse assunto, porque às vezes eu faço um protocolo de 1 mês de detoxificação, depois mais 1 mês de desparasitação, dá 2 meses. Só que, às vezes a pessoa, ela teve picos de melhora e ela teve picos de piora. E aí ela fala, se eu quero fazer mais um, vamos lá, fazer mais um detox. Eu falo, não, calma, vamos esperar mais 1 mês, vamos deixar o teu corpo, ele... atingir o potencial máximo, para daí a gente ver qual que vai ser a próxima intervenção, né? Então vamos deixar esse espaço de 3 meses aí trabalhando, e aí sim a gente toma uma decisão juntos, né?
É isso. Acho que falamos bastante coisa, eu né? acho que... Eu tava vendo aqui que eu tenho anotado os halogênios que você falou, flúor, cloro e bromo, que é da mesma família do iodo, Isso, né? o iodo é uma coisa que a gente tem bastante deficiência, né? Sim. Mas tá bom, então é isso, pessoal. Vamos então encerrando por aqui, resumindo um pouquinho, né, do que nós falamos hoje aqui. Eu convidei o Écio, que é da naturologia, mas também é massoterapeuta, para a gente falar sobre limpezas. Limpezas de desintoxicação, desinflamação, desparasitação. E acabamos falando também aí sobre as outras limpezas também, energética, né? Das relações. Foi bem legal. E muito obrigado, Écio, pela sua presença e ter aceito. Eu realmente admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Já falei que eu acho uma grande potência. Eu também admiro. Tá não, bom, mas vamos rasgar cedo. Não, mas é que assim, ó, a Maísa, a gente se conheceu ali nesse processo que ela estava fazendo o Iron, e a gente sim, pode pesquisar um pouco mais sobre a tua vida, mas quem conhece a Maísa sabe o quão foi desafiador, né? E ainda mais no dia do Iron, né? O dia que foi punk, né? O dia em si, a atmosfera do dia. Então, assim, realmente é uma pessoa que, quando ela me convidou, assim, foi uma satisfação bem grande, assim, poder fazer parte desse novo projeto. A gente já fez o projeto do Iron, né? E tamo junto, né? Precisando de mais projetos. A mão de obra tá aqui. Tá ótimo. Então tá bom. Obrigado. Vamos ficando por aqui, pessoal.